Olá, meu nome é Lucas Rodrigo, sou estudante do IFTM de Sistemas para a Internet e hoje estamos aqui para a nossa segunda aula de inglês instrumental, como conjugar verbos em inglês. Os verbos regulares têm algumas regras que deveremos seguir para o verbo ser conjugado corretamente. A formação básica do passado simples é realizada com o acréscimo de ed, ied ou d ao final dos verbos regulares. Dos verbos regulares terminados em e, acrescenta-se somente o d no final da palavra. Nos verbos terminados em y precedidos de consoante, a última letra é retirada e é colocado o ied no final do verbo. Vamos a alguns exemplos. O verbo believe, que significa acreditar, termina em e, então colocamos apenas o d no final do verbo. O verbo no passado fica believed. O verbo belong, que significa pertencer, não se encaixa em nenhuma das regras, então colocaremos ed. O verbo crash, que significa bater ou quebrar, não se encaixa em nenhuma das regras. Colocaremos ed no final do verbo e o verbo fica crashed. Follow, que significa seguir, não se encaixa em nenhuma das regras. Colocaremos ed no final do verbo e o verbo fica followed. Hurry, que significa apressar, termina em y precedido de consoante. Então, retiramos o y e colocaremos ied no final do verbo. O verbo fica hurried. O verbo play, que significa jogar, brincar ou tocar, termina em y, mas não é precedido de consoante. Então, colocaremos apenas ed no final do verbo. O verbo fica played. Os verbos irregulares não têm nenhuma regra a serem seguidas. A única forma de você saber como um verbo irregular é no passado é estudando e decorando. Aconselho a você a ler dicionários e livros em inglês para melhorar o seu vocabulário de verbos irregulares. O verbo begin, que significa começar, no passado fica began. Não tem nenhuma regra em específico. Break, que significa quebrar, no passado fica broke. O verbo buy, que significa comprar, no passado fica bought. Eat, que significa comer, no passado fica ate. Go, que significa ir, no passado fica went. Speak, que significa falar, no passado fica spoke. E aqui termina a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.